secretária, já tem. Ok. Secretária, pode começar. De temática tão importante para nós e para toda a sociedade, que é a inteligência artificial. Sem maiores delongas, e aí já informando a plateia, nós faremos uma fala inicial da professora Dora e em seguida do professor Luciano, de cerca de 15 minutos. Depois passaremos a trazer algumas perguntas da assistência. Haverá o tempo para a resposta às perguntas e deveremos utilizar entre 15 e 20 minutos para isso. E, ao final, 5 minutos para cada um de vocês para as considerações finais. Então, primeiro falará a professora Dora, e para isso já anuncio, informo aos nossos assistentes. A professora Dora é professora do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC São Paulo, pós-doutora pela COP, UFRJ, e pelo TID da PUC São Paulo, doutora pela USP, com um período na Universidade de Paris, Sorbonne, 4, economista da PUC Rio de Janeiro, professora convidada da Fundação Dom Cabral, autora do livro Empresas e Consumidores em Rede, um estudo das práticas colaborativas no Brasil, e autora dos livros O Despertar de Gulliver, Os Desafios das Empresas nas Redes Digitais e a Inteligência Artificial, irá suplantar a inteligência humana. É também colunista da Época Negócios. Bem-vinda entre nós, professora Dora Kaufmann, a palavra é sua. Bom dia, Bahia. Bahia é um estado muito querido, minha mãe é baiana, minha irmã é baiana, e eu morei quando criança, uns anos na Bahia. Então, eu sou carioca, moro há 31 anos em São Paulo, mas a Bahia está no meu coração, da minha família. Bom, primeiro, assim, eu queria iniciar falando o que é a inteligência artificial hoje, né? Porque eu acho isso muito importante a gente situar. Nós estamos falando tudo que está, ou quase tudo que está permeando hoje a aplicação de inteligência artificial é um modelo empírico. O campo da inteligência artificial foi criado na década de 50 e só a partir, o marco é 2012, por um evento que aconteceu, mas o reconhecimento desse modelo que eu vou comentar se deu em 2012 e pela academia quanto pelo mercado, né? Então, nós estamos falando de um modelo empírico que começou a dar certo muito recentemente, nós temos muito poucos anos. O que é esse modelo empírico? Por que é um modelo empírico? Nós não temos uma teoria no campo, até hoje não tem uma teoria do campo da inteligência artificial. É um modelo empírico porque o que significa o modelo empírico? Você aplica, você cria um modelo, você aplica, cumpre uma determinada tarefa e tem resultado. Um resultado com um nível de acerto, de assertividade que você considera ok. Então, ele deu certo, ele está dando certo, né? Então, isso é um modelo empírico. E o que é esse modelo empírico, então, chamado redes neurais profundas, deep learning em inglês, da inteligência artificial hoje? É simplesmente, eu coloco entre aspas, porque esse simplesmente está fazendo, de fato, uma mudança radical em muitos setores, praticamente em toda a economia, na sociabilização, na comunicação, mas ele é apenas um modelo estatístico de probabilidade. Ele é só isso. Ele, a partir dos dados, né, de um conjunto, de uma base grande de dados, ele faz previsão de alguma coisa, de um evento, quando ele vai acontecer e se ele vai acontecer e qual é a probabilidade de ele acontecer. Então, primeira coisa, assim, como modelo de probabilidade, ele tem restrição, né? Ele tem, porque é uma probabilidade. Qualquer modelo de probabilidade, como está no próprio nome, ele não te dá um resultado 100% garantido. Então, primeira assim, que temos que estar atentos não dá para considerar o resultado indicado por essa técnica, alguns chamam de modelo, outros chamam de técnica, como
soberana, né? É só uma variável em algum processo que a gente está decidindo. Por quê? Primeiro, tem isso. É um modelo estatístico de probabilidade. Então, ele vai dizer que 90%, tem 80%, mas tem o nível de incerteza intrínseco ao modelo. Segundo, exatamente porque é um modelo muito novo, né, relativamente novo, ele tem muitas limitações. Não tenho tempo aqui de explorar essas limitações, mas ele tem a chamada opacidade, a caixa preta, que é quais são as variáveis, quais são as correlações que o modelo faz da base de dados, né, que nós não conhecemos, nós não sabemos como ele relaciona as informações que ele capta na base de dados. Então, isso é um problema, principalmente para áreas mais sensíveis, como medicina, né, como a saúde. Se o Netflix dá uma recomendação equivocada, tudo bem, você não gostou do filme, você não assiste. Mas se ele tem um problema, se tem uma indicação numa área de saúde, é muito difícil, é complicado, e eu entendo a resistência para os profissionais de saúde, como é que o médico vai considerar aquela recomendação se ele não entende qual foi o processo da recomendação. Então, é a chamada caixa preta, opacidade. Tem também a questão do viés, que é muito discutido, muito falado pelas implicações. Mas aí eu queria, então, pontuar essas três questões. Quer dizer, é um modelo que está sendo extremamente benéfico, mas ele tem, no mínimo, essas três restrições, três limitações, né? Que é o intrínseco a qualquer modelo estatístico de probabilidade, o fato de ter um funcionamento, uma correlação que a gente não consegue, o ser humano não consegue entender e captar. Então, essa tal da opacidade, ou o black box, e a questão do viés, né, que está dentro da base de dados, que também é uma enorme discussão. Bom, mas aí, por que esse modelo, é um outro ponto que eu gostaria de comentar, por que esse modelo de estatístico, por que ele está sendo tão disseminado na economia, na sociedade, né? Eu acho que, assim, não importa a gente achar, bom, esse modelo é incrível, é super inteligente, sensacional. Não, qualquer tecnologia, ela se dissemina na sociedade a partir do momento que ela responde a alguma demanda da sociedade. E o que esse modelo, o que ele ajuda, né? Qualquer que seja a área da economia ou nas áreas em geral. O que ele soluciona? Ele tem a capacidade de retirar informações úteis de uma base imensa de dados, um nível de precisão, de acurácia acima, em torno de 90%, 85%, 90%, 95%. Então, é um nível muito alto de certeza, né? De indicador de certeza. Então, nós temos, a partir do final do século passado, o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, a sociedade começou a acumular cada vez mais uma base de dados monumental que cresce exponencialmente e que todos nós estamos familiarizados. Então, o que são esses dados? Esses dados é o comportamento da sociedade, né? Os dados pessoais, ele contém o que a gente gosta, por onde a gente andou, quais as nossas preferências, o que a gente comprou, como a gente pagou, um conjunto de informações absolutamente abrangentes do comportamento do ser humano. Isso serve para uma chamada fábrica inteligente, por exemplo, você tem um sensor. Os sensores captam, através, por exemplo, da vibração do equipamento, também a probabilidade do equipamento precisar de manutenção. Qualquer que seja a área, você está hoje, a atividade através de dispositivos digitais ou meio digital, né, está gerando dados. Então, é uma imensidão de dados. Então, claro que se surge hoje a melhor técnica para extrair informações dessa imensa base de dados e, com essa informação, fazer previsões assertivas, a melhor técnica é essa da inteligência artificial, o chamado deep learning, redes neurais profundas. Então, se é a melhor técnica que nós temos hoje, parece razoável que ela esteja se expandindo pela sociedade, porque ela traz benefícios muito grandes, né? Hoje, assim, a inteligência artificial, esse modelo,
particularmente, ela está presente no nosso cotidiano. Ela está presente em todas as plataformas, ou quase todas que a gente utiliza, que vai do Facebook, Google, Amazon, Waze, Netflix, e ela está presente também nos processos de contratação, ela está presente no diagnóstico médico, ela está presente no chamado ensino personalizado, ela está presente na Covid-19. Lá na minha coluna da época, eu fiz 5 colunas seguidas sobre a relação entre a inteligência artificial e a Covid-19, porque essa técnica tem sido fundamental, desde o rastreamento de quem está infectado ou não, até o desenvolvimento da vacina. Por quê? Porque lida com uma quantidade muito... essas situações você tem que fazer previsão com base em grande quantidade de dados. Então, como eu disse antes, é o melhor modelo, a melhor técnica que nós temos hoje disponível para lidar com uma grande base de dados e fazer previsão a partir dela. Aí tem enormes benefícios e tem muitas questões que a sociedade tem que equacionar. Eu não tenho tempo para tratar de todas elas, tem várias questões éticas, eu vou me fixar num aspecto que tem impacto no mercado de trabalho, que, no meu ponto de vista, é hoje o impacto negativo mais relevante. Bom, tem duas automações que são assim, distintas, né? Nós já vimos e estamos acelerados no processo de automação programada, que nada tem a ver com inteligência artificial. E, como todo mundo comentou, foi comentado amplamente, mas todos nós estamos cientes, a pandemia, a Covid-19, acelerou esse processo que nós passamos a viver, se não integralmente, mas grande parte do nosso cotidiano, das nossas atividades, virtualmente. Isso significou as empresas também investirem, aprofundarem, acelerarem. 2 dias atrás, essa semana, o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório muito interessante específico sobre impacto no mercado de trabalho, e tem uma pesquisa que foi feita com outros parceiros, analisando, segundo essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial dessa semana, 84% dos respondentes à pergunta, né, são executivos das empresas, disseram que aceleraram, de fato, a digitalização dentro dos seus negócios. Então, já estávamos nesse processo, né? Tem vários estudos no mundo inteiro mostrando que, de fato, a automação está substituindo muitas das tarefas. Quando entra a automação inteligente, ela radicaliza esse processo, né? Porque ela permite, a automação inteligente, ela substitui tarefas que a automação programada não conseguia substituir. Então, ela amplia esse processo de automação. Então, significa mais tarefas, mais funções estão sendo substituídas, então gera uma dispensa de uma força de trabalho maior, né? Então, nós temos uma ampliação de um processo de automação que já estava ocorrendo com a automação inteligente, que é com base nessa tecnologia de inteligência artificial. Mas esse também não é o único fenômeno, né? Existem várias outras questões, que uma delas é a questão da capacitação, né, na qualificação e requalificação. Por quê? Porque tem muitas diferenças do momento que a gente está vivendo, dessa 4ª revolução industrial, da 1ª, 2ª, 3ª revolução industrial. Uma delas é a questão da qualificação do trabalho. Nas primeiras revoluções industriais, o que aconteceu? Nós tivemos uma desqualificação do trabalho. Então, você tinha, anteriormente, as fábricas, você tinha, por exemplo, um artesão que fazia um sapato. Então, ele tinha controle de toda a produção do sapato. Então, ele era um trabalhador qualificado. Com as fábricas, linhas de montagem, cada trabalhador passou a fazer uma parte ínfima do processo de produção. Então, isso significa uma desqualificação do trabalho, né? Hoje, nós estamos passando a tendência no século XXI é o processo inverso, né? Por quê? Porque essas
essas microtarefas, elas estão sendo absolutamente automatizadas e vão ser totalmente automatizadas. Hoje a tecnologia já permite a decisão de automatizar, passa por outras questões. Você tem que fazer um investimento, mudar o processo, mudar a cultura interna nas empresas. Então, leva um tempo. Mas, do ponto de vista da tecnologia, já poderia hoje, por exemplo, ter o varejo sem ninguém, sem nenhum ser humano, todo automatizado em todas as tarefas do varejo, por exemplo. Então, hoje, aí o que sobra? O que tem? Quais são as funções? A máquina hoje, com a capacidade que ela tem hoje, ela não consegue desempenhar. São as funções que requerem uma qualificação maior. Então, nós estamos num processo de qualificação do trabalho. Os trabalhos que estão sendo reservados, digamos assim, reserva de mercado para os humanos, eles precisam de qualificação. Então, nós temos, simultaneamente, não só no Brasil, como no mundo inteiro, nós temos dois fenômenos acontecendo simultaneamente, né? De um lado, nós temos um desemprego, no Brasil está 14,5% o índice de desemprego no momento, e nós temos, por outro lado, quase 300 mil vagas no Brasil abertas sem profissional qualificado, né? Então, as empresas do mundo inteiro, esse relatório do Fórum Econômico Mundial que saiu essa semana, ele fala muito sobre isso, inclusive porque em janeiro, no último encontro do Fórum, foi criada uma plataforma com foco na requalificação dos profissionais. Então, eu acho que, sim, do ponto de vista... Qual é a situação nossa no Brasil? Nós estamos em muitas desvantagens. Nós estamos atrasados no processo de transformação digital. A grande parte das nossas empresas ainda estão na primeira etapa, que é automatizar processos, digitalizar os processos. Nós não temos política pública, né? Nós não temos ecossistemas importantes, favoráveis. Então, nós estamos, sim, até meu artigo da minha coluna que sai amanhã, eu trato desse assunto, e eu até falo que o caminho é individual, cada um ser protagonista da sua carreira e ter um ponto positivo, porque existe conhecimento e informação estão bastante disponíveis. Mas eu acho que nós aqui, que somos da área de ensino, tem uma missão fundamental hoje, que é adaptar os currículos, criar ambientes favoráveis na universidade, aproximar a universidade do mercado, que é uma outra questão muito negativa no Brasil, né? No Brasil, se a gente olhar os grandes líderes mundiais da transformação digital, todos eles têm ecossistemas que fazem parte do mercado, a universidade, o governo, né? Então, nós temos que ter essa aproximação, porque na universidade a gente desenvolve as ideias, os modelos, mas eles são testados e aprovados no mercado. Então, nós temos que ter essa proximidade. Então, eu acho que, assim, um dos grandes desafios hoje é, de fato, requalificar a mão de obra, porque... E aí não é uma tarefa fácil também no Brasil, porque nós temos uma questão do ensino básico é muito deficiente, né? Então, eu estou envolvido em alguns processos reais de requalificação de profissionais, e a gente vê que tem falha na educação básica, né? De conseguir escrever e ler fluentemente. Então, isso dificulta ainda mais a missão de você requalificar com base nessas novas funções que estão surgindo, se você tem um conjunto grande da população que é analfabeto funcional. Então, em suma, nós estamos assim, no âmbito da universidade, que aí, em princípio, se supõe que são todos alfabetizados, que sabem ler e escrever, nós temos que mudar os currículos, nós temos que criar situações dentro da universidade que possa aproximar mais a formação hoje com o que é que o mercado demanda. Para concluir, que não tem muito tempo mais, mas o que a gente tinha, os modelos ainda que nós estamos muito presos, ainda é um modelo da economia industrial.
que é departamentalizado, né? Acompanha a linha de montagem. Então, o modelo que a gente tem das universidades, no Brasil, no mundo inteiro, são faculdades separadas. Dentro da faculdade tem também a departamentalização, e isso era adequado para a economia industrial, onde você tinha a especialização. Hoje nós precisamos de multidisciplinaridade. Então, o pessoal da área de humanas tem que entender de tecnologia, e o pessoal que desenvolve tecnologia tem que entender quais são os impactos sociais da inteligência artificial. Por exemplo, é fundamental, porque na hora que não adianta você desenvolver a tecnologia, colocar no mercado e depois você tentar regulamentar e reduzir ou minimizar os impactos sociais. Os impactos eles têm que ser contemplados na hora, no próprio desenvolvimento da tecnologia. Então, você tem que ter essa aproximação. Então, é a nossa tarefa, a nossa missão, romper com esses silos separados e como é que a gente cria equipes multidisciplinares, né? Dentro da universidade, fora, nos trabalhos. Então, eu acho que, assim, é isso. Bom, eu acho que eu já esgotei meu tempo. É um assunto muito complexo, que tem muita... A gente precisaria ter muito mais tempo para poder debater, eu explicar, mas é isso. O que está... Esse modelo, essa inteligência artificial que está acontecendo hoje é simplesmente um modelo estatístico de probabilidade, né? Então, eu acho que a gente também, às vezes, talvez influenciado pelo imaginário dos filmes de ficção científica, as pessoas pensam que, assim, inteligência artificial e aí vai dominar, são os robôs que vão dominar os humanos. Não é nada disso. É simplesmente um modelo estatístico de probabilidade, que eu gosto de repetir porque é só isso, né? E que ele tira informações de dados, de base de dados, e ele faz previsões. Então, como isso é fundamental, hoje, aliás, a previsão é fundamental em qualquer atividade, né? Todos os seres humanos, os negócios, as empresas, a gente vive para fazer previsão. Por que é importante a previsão? Porque ela reduz o risco, né? E porque ela permite a gente se preparar. Então, se surge uma técnica que permite, que gera previsões mais assertivas, é evidente que ela é super bem-vinda. Ela se torna uma técnica fundamental a ser incorporada, a ter adesão, né? Mas, então, eu acho que a gente precisa ter essa transformação no mercado que a gente precisa se preparar. Então, infelizmente, eu não tenho mais tempo. A gente continua aqui, certamente as perguntas vão nos auxiliar e complementando, tá? Mas eu agradeço suas palavras e logo a dica de desmistificar. Eu digo que muita coisa que existe no campo da informática, da ciência da computação, nós temos a tendência a buscar comparação com reações humanas. Então, muitas pessoas pensam que vírus em computador, em equipamento, é algo semelhante ao vírus, organismo bio, né? Da mesma forma, quando falamos de inteligência artificial, parece que estamos falando de robôs autônomos que vão tomar o lugar de humanos, enfim. Mas desmistificar é bom, mas também é importante lembrar o quanto que a inteligência artificial, enquanto modelos estatísticos de previsão e predição, eles impactam sobre o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, o futuro de nós, de emprego, renda, ocupação, né? E alertar a interface disso no aparelho formador, quer dizer, nas instituições que se ocupam de formar pessoas, seja da educação básica, na educação superior. Mas seguimos aqui com nossas reflexões, e eu vou chamar agora, para nos auxiliar nesse diálogo, o professor Luciano Oliveira. Professor Luciano, o professor Luciano é professor associado do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia, é doutor em Engenharia Elétrica e de Computadores pelo Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, em Portugal, atualmente bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. E destaco, o professor Luciano, ele é detentor de 5 patentes, sendo 3 delas com empresa e 2 delas com a UFBA.
Então, professor Luciano, bem-vindo e venha cá para a nossa bancada para compartilhar suas reflexões conosco. Muito obrigada. Essa palavra é sua. Muito obrigado, secretária. Eu agradeço imensamente o convite. Fico honrado de participar nessa primeiros diálogos virtuais, né? Fiquei muito interessado aí na palestra de Dora Kaufmann e das falas dos editores iniciais, foram bastante reveladoras e tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Então, eu vou começar, eu optei por fazer uma apresentação, né? Eu acho que eu trabalho na área de imagem e vídeo, eu aplico IA o tempo todo na área de imagem e vídeo, e essa conversa da IA que parte da academia e vai para a indústria, ela é importante. A gente faz isso o tempo todo lá no iVision Lab. Agora a gente tem a iniciativa, o professor, presidente da FAPESB, Márcio Costa, comentou sobre a iniciativa do Centro de IA, eu vou comentar um pouco aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre IA aqui na prática. Não apareceu aqui, pronto. Isso aqui é um pouco do nosso environment, né, nosso ambiente de trabalho. Eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação, ele fica lá em Ondina, né, a gente tem aqui algumas fotos aqui de Ondina, do mapa, mas eu fico muitas vezes no meu laboratório do iVision, aqui na Escola Politécnica. Então, eu achei interessante essa questão de desmistificação da inteligência artificial, e, de fato, a gente precisa desmistificar o que é inteligência artificial, porque muitas vezes os meios, os filmes e todo o imaginário coletivo aponta muitas vezes para que a gente imagine que sejam sistemas autônomos, robóticos. De fato, existe isso. Eu vou mostrar, inclusive, alguns vídeos aqui que falam sobre isso, mas, grosso modo, o que a gente entende de inteligência artificial é que ela pode ser de três formas, né? Ela pode ser por supervisão, ela pode ser não supervisionada e ela pode ser por reforço. A inteligência por supervisão é a inteligência que depende de dados, né? E hoje a gente está vendo a revolução dos dados. O que a gente tem mais hoje onde a gente junta tudo e forma um caldeirão muito interessante de se trabalhar, é a questão dos dados, né, do hardware da máquina e também dos algoritmos. Os algoritmos, eles não são novos, a gente encontra aí as raízes da inteligência artificial na década de 50, com a primeira conferência de redes neurais lá em Dartmouth, onde se há uma discussão se aquilo serve ou não serve. Passou-se muito tempo sem ter muitos avanços nessas áreas de redes neurais. Na década de 80, o Ian LeCun concebeu a rede neural convolucional, que deu então a origem ao Deep Learning, e aqui a gente vê um gráfico onde a gente consegue ver as relações entre a inteligência artificial, aprendizado de máquina e Deep Learning, que é o aprendizado profundo. Inteligência artificial não significa dizer que é só aprendizado de máquina, mas quer dizer que a aprendizado de máquina, hoje em dia, ela toma uma boa quantidade da inteligência artificial. Você tem aí a simbólica, outros tipos de IA também, mas, de fato, a gente vê com o avanço dos dados, né, e a ideia do hardware ser cada vez mais potente e poderoso, a gente vê principalmente a história do Deep Learning tendo o seu lugar. A gente trabalha já com Deep Learning já há muito tempo, né, e o grande problema do Deep Learning é a quantidade de parâmetros, né. Assim, as redes neurais do tipo profundo, ela pode chegar a milhões de parâmetros, né, milhares de parâmetros, milhões de parâmetros e até bilhões de parâmetros. A gente vê agora, recentemente, a rede GPT, que é a General Purpose Transformer, utilizando aí bilhões de parâmetros e custando milhões de dólares para ser treinada, né, mas ela faz um bom trabalho na área de reconhecimento de voz. Então,
passando aqui, o avanço, de fato, né, aconteceu no Deep Learning, apesar das redes convolucionais serem da década de 80, aconteceu já no século XXI, em 2012, basicamente, né, já vinha, obviamente, quando a gente fala de avanços, a gente espera que, muitas vezes, passa na nossa cabeça que aquilo aconteceu de uma hora para outra, não é assim, as coisas estão acontecendo, as coisas não param, as coisas são um contínuo de acontecimentos e de pesquisas e de avanços, né? Então, Deep Learning, com o projeto do ImageNet, que contempla aí um banco de dados de milhões de imagens, com pelo menos 1000 objetos a serem classificados, e a gente consegue observar esse gráfico aqui, onde em 2010 a gente tem um erro de 28% de classificação nessas 1000 objetos, né? Depois em 2011, 26%, e quando a gente chega aqui em 2017, a gente já tem 2,3% de erro. Então, assim, a descida do erro é algo, de fato, gritante, né? Com o avanço do Deep Learning. Na área de visão computacional, de fato, é uma área que um colega meu já disse que é sexy. Por que é sexy? Porque você vê imagem, você vê vídeo, e aqui a gente tem 4 tipos de aplicações, tanto na área médica, com a detecção, por exemplo, de diabetes a partir do exame de fundo de olho, e hoje as redes neurais já conseguem obter 90% de acerto. Você tem aqui os sistemas de videovigilância, onde a gente detecta faces já com uma quantidade de acerto muito grande. Ainda há muitos erros, né? Principalmente na área de identificação, porque você precisa dizer que aquele sujeito é aquele sujeito de fato. Na área de veículos autônomos, que foi o meu doutorado, a gente já teve um avanço muito grande, começando com a plataforma do DARPA, né, lá nos Estados Unidos, onde se colocava e se gastava milhões, quer dizer, se investia milhões, na verdade, para se colocar veículos numa espécie de plataforma para teste. E aqui, nesse outro quadrante, a gente tem o Amazon Go, que é a loja da Amazon, onde você entra e você já consegue, você se identifica, você consegue comprar qualquer coisa e você não precisa passar no caixa eletrônico, você simplesmente pega, porque um sistema de visão computacional já consegue reconhecer que você pegou aquele determinado objeto, ou se você desistiu do objeto, você colocou de novo na prateleira, você simplesmente ele reconhece, né, e depois debita na sua conta. Eu queria passar esse vídeo aqui, né, eu acho que o pessoal vai passar, uma boa forma de translacionar a IA. Uma boa forma de translacionar, assim, o verbo translacionar é um pouco da medicina, né? A gente tem aqui, não era bem esse vídeo, mas acontece. Vamos começar a falar, então, uma boa forma de translacionar IA você ser divertido, né? Assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, vocês entram, antigamente acontecia muito, hoje já tem menos, mas existem aqueles, descubra como é que você vai ficar velho no Facebook, né? Descubra qual a sua idade, descubra se você é masculino ou feminino. Aquilo tudo é uma forma legal de se obter dados, né? Aquilo é uma forma de se obter dados para que a gente consiga treinar de forma consistente os algoritmos, né? E cada vez mais, de forma legal, você consegue dar seus dados para que você consiga mais dados, e você consiga melhorar os algoritmos. Passar aqui. Bom, eu queria, se puder passar esse outro vídeo aqui, a gente tem alguns prós e efeitos colaterais, né, dessa questão. O vídeo anterior que eu mostrei, na verdade, ele é um detector de máscara, é um projetinho que a gente fez rápido lá no laboratório e com uma certa precisão ele consegue detectar quem está com máscara e quem não está. Mas hoje
A gente, com essa mesma tecnologia, você consegue tanto os aspectos positivos, né, você consegue efeitos positivos dessa tecnologia, como é, por exemplo, a utilização disso para a detecção de máscaras, de pessoas com máscaras, ou você consegue aspectos negativos também, com essa mesma tecnologia, utilizando redes adversariais generativas, onde você pode utilizar, por exemplo, para fake news. Eu tinha preparado um vídeo aí, não sei se o pessoal encontrou, consegue passar aí, eu não tenho agora. Pronto. Esse vídeo aqui é um vídeo de um aplicativo onde eu coloco meu rosto num filme, né? Eu passo a ser o Homem de Ferro, né? Esse é um face que está na moda agora, é hype, né? Assim, todo mundo consegue baixar no seu celular e fazer essas brincadeiras, mas não é fácil, não é difícil também você usar esse tipo de tecnologia para fake news, né? Aqui. Aqui um outro vídeo. Esse é um vídeo onde a gente utiliza visão computacional pura, uma câmera só, né? Hoje a gente sabe o aparato que se tem e que se precisa, o custo que se precisa para detectar velocidade, né, de veículos nas ruas, né? A gente consegue hoje, com um projeto simples, entre aspas, né, simples, não tão simples, simples no sentido de que é menos complexo do que o que hoje é vigente, detectar a velocidade com uma certa precisão, né, detectando a placa do veículo, fazendo o rastreamento dessa placa do veículo e estimando essa velocidade, né, com uma precisão até interessante. Hoje, hoje, os veículos que são detectados e rastreados com os sistemas atuais, eles precisam ter pelo menos 2 km por hora de erro, né? A gente consegue aí, a gente está obtendo aí, com esse sistema ainda inicial e em fase de melhoria, entre 5 e 9 km. Pode passar o vídeo, se vocês puderem. Pode encerrar o vídeo. Isso, obrigado. Pronto, esse é um outro projeto, né, da gente, um projeto com a Polícia Federal, né, e a gente utiliza drones, né, para fazer inspeção e perícia, né, em ambientes em que aconteceram algum crime. Então, esse foi um projeto interessante pelo fato de que houve uma repercussão internacional, onde a revista do I3E Spectrum nos entrevistou e fez toda uma reportagem em capa de revista. A gente foi procurado por policiais e sistemas de polícia da Europa, da Coreia do Sul. Eu queria só passar agora o vídeo. Pode passar, por favor. Então, o objetivo desse projeto, ele é utilizar o drone, né? E esse drone ele vai se autolocalizar, ele vai saber como é que ele se localiza, tudo a partir de visão computacional, não tem mais nenhum outro tipo de sensor, e ele vai detectar em ambientes fechados, né? Quais são os objetos que ele precisa verificar, né? O sistema de controle ainda foi feito por nós, né, mas não é o objetivo, de fato, é o sistema de percepção. Então ele utiliza múltiplas perspectivas da câmera para fazer uma classificação cada vez mais robusta do ambiente. Então, pode passar o vídeo. Obrigado.
Bom, aqui é um projeto do Cimatec, né? Eu orientei um aluno no projeto Flatfish, é um submarino autônomo, e aí o que a gente fez foi o sistema de percepção através do sonar, né? A gente consegue praticamente 100% de detecção e identificação de alguns marcos interessantes para a navegação do submarino. Um outro projeto interessante dessa área de IA é na área médica, é o projeto PapoSpotter, com a Fiocruz, presente aí uma rede de vários pesquisadores no mundo todo e sendo coordenado pelo professor Dr. Washington. O objetivo disso é a gente examinar lâminas e detectar lesões, né? Então, uma próxima etapa aqui do nosso projeto é a gente detectar os glomérulos nessas lâminas, que são gigantescas, elas têm uma resolução mais ou menos de 40 mil por 40 mil pixels, é só você comparar, que geralmente suas imagens giram em torno de 640 por 480, ou 2 mega, 8 mega, a gente está falando aí de imagens com 40 gigas, 20 gigas, né? São imagens bastante grandes, e o objetivo é que saia do microscópio e a gente já consiga detectar o glomérulo, a lesão, e hoje a gente já consegue, numa lesão simples, bem comportada, digamos assim, de hipercelularidade, em torno de 100%, mas, obviamente, precisa ainda melhorar, precisa de mais dados, e, como a Dora falou, a questão do viés, né, e do black box, de fato, uma questão que permeia nosso trabalho o tempo todo. Esse é o trabalho na área de odontologia, onde a gente vai segmentar os dentes, a gente vai conseguir... o objetivo final desse projeto é que a gente consiga detectar os dentes, a gente consiga detectar anomalias dos dentes e, se possível, fazer laudos automáticos. Todos esses trabalhos vão tirar o emprego do profissional? Não, não é isso. Na verdade, o objetivo desses sistemas são sistemas de apoio à decisão, de modo que as decisões sejam cada vez mais acertadas através da máquina. Um ponto interessante que foi tocado aí é que, de fato, o Nordeste hoje ele passa a ser protagonista do IA, da inteligência artificial, com o Projeto Praia. O Projeto Praia significa pesquisa realmente aplicada em IA. A gente está participando do edital do CNPq para a criação de um centro de IA. Esse projeto ele conta com diversas empresas, com diversas parcerias acadêmicas, com diversos outros parceiros e com pesquisadores internacionais. Então, a gente tem aí um ambiente de 16 empresas parceiras, a gente conta com empresas grandes como a Avantia, a Fiat, a Huawei, o MRV, a MRV, a Unimed. Então, o investimento previsto em 5 anos vai ser de 5.750.000, mas certamente a gente deve extrapolar isso com a quantidade de energia que a gente está colocando. Então, a UFBA, com o DCC, ele participa dentro das 15 instituições ICTs parceiras, né? E a gente tem aí 20 pesquisadores internacionais. De fato, esse Praia deve ser um divisor de água na IA do Nordeste, onde a gente já está começando a rodar, assim, mesmo sem um resultado, a gente já tem demandas, projetos com empresas, né? E, de fato, coloca a gente num cenário de protagonismo. Eu agradeço pela atenção de todos, né? E fico aberto agora a perguntas e passo a palavra. Muito obrigada, professor Luciano. Adorei a praia, na verdade, adorei o Praia, né? E ver que a Bahia está presente e o Nordeste está bastante presente e nós temos capacidade instalada em produção de conhecimento e tecnologia na área de inteligência artificial. Destacar na sua fala
E já fazendo um link com as perguntas que recebemos da plateia, né, a identificação da possibilidade de utilização de inteligência artificial para o bem, e efetivamente o financiamento público, a dedicação de trabalho de instituições de ciência e tecnologia se faz dessa forma, com esse olhar. Né? De que forma a tecnologia, em especial a inteligência artificial, pode contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, ampliação de segurança, ampliação e melhoria de qualidade de vida das pessoas e da vida em sociedade. Sempre estaremos com esse foco quando falamos de ciência e tecnologia. Entretanto, há utilizações que não se fazem dessa forma. Tá? E isso precisa ser sempre relacionado ao que ocorre em todos os campos de conhecimento. Tá? O telefone, como um ativo que eu acho que poucas pessoas ainda têm, ele também podia ser usado para o bem e para o mal. O alimento, o pão, um alimento antigo e básico, o pão ele pode ser utilizado para o bem e para o mal. Tá? Essa é a questão, efetivamente, que se impõe, e todo o dilema que se impõe à sociedade em tempos diferentes, né? Como fazer uso das diversas ferramentas e formas de viver em coletividade para agregar valor à vida. Tá? Então, eu já vou fazer o registro das palavras, ou das perguntas, desculpe, em bloco, porque em seguida passo a palavra à professora Dora e, em sequência, ao professor Luciano. Perguntas que recebemos, passo a registrar. De Manuel Basílio, como a inteligência artificial pode apoiar os menos favorecidos? Mazinho Souza disse, quero ouvir sobre a relação entre a inteligência artificial e o mercado de emprego. Marilene Almeida traz, quais os impactos das universidades para com a inteligência artificial perante a sociedade? Gostaria de compreender melhor. E Péricles diz, a humanidade já passou por problemas parecidos em momentos como na grande industrialização. Em que aspectos o momento atual difere dos anteriores e o que podemos fazer para uma melhor adaptação? Essas perguntas que registro, o nosso tempo é um tempo que já está um pouco limitado, eu vou pedir à professora Dora que se manifeste nas perguntas, em seguida passarei ao professor Luciano e depois as considerações finais. Por favor, professora Dora. Bom, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela última. Né? Tem dois elementos que diferem o momento atual das outras revoluções industriais. Uma é a aceleração. Né? Então, se a gente for comparar todo o processo da transformação com as novas tecnologias disruptivas anteriores, eles levaram um tempo muito maior do que está acontecendo agora. Quando me pergunto se tem uma palavra que define o momento que a gente está vivendo, é aceleração. Então, isso é um problema, porque dificulta as empresas, as instituições, os governos, as pessoas se adaptarem, porque é tudo muito acelerado. Né? E o segundo elemento, que é também específico agora, que é o que os novos modelos de negócio não são intensivos em mão de obra, são intensivos em tecnologia. Então, o que aconteceu? Vou pegar um exemplo concreto. No final do século passado, nós começamos uma intensificação da automação programada. Então, por exemplo, as montadoras aqui no Brasil eram um dos 4 setores que ofereciam maior empregabilidade, né? Tinha maior oferta de empregos. E todo mundo já deve ter visto um vídeo, ou se não viu, é fácil, é só ir lá no YouTube, é que hoje os carros são montados. Praticamente não tem empregados, são automatizados, né? São grandes robôs automatizados que fazem a montagem dos carros. Então,
Mas aí o que aconteceu com esse pessoal, com esses trabalhadores que eram dispensados, por exemplo, das montadoras? Eles tinham como alternativa a expansão do mercado de serviço, do setor de serviço. Hoje, essa situação ela se torna mais complexa porque, exatamente pelo que eu estou dizendo, por um lado, os maus modelos de negócio não são intensivos em mão de obra, então, se a gente comparar a geração de valor de uma empresa que é intensiva em tecnologia, vocês vão ver que é uma diferença enorme. O Google atingiu um lucro parecido com a GM com 5% da força de trabalho. São diferenças assim, muito grandes. E, segundo, as próprias empresas já estabelecidas, que não são as novas, no processo de transformação digital, elas estão substituindo, elas estão mecanizando, né? Então, elas também estão reduzindo. A própria GM, ela tinha, em 79, ela tinha 840 mil funcionários. Hoje ela tem 175 mil, se não me engano. Né? Então, as empresas tradicionais, elas também, para produzir a mesma riqueza, elas estão com um número de funcionários muito menor. Bom, aí eu queria voltar a uma questão, porque eu acho que nós vivemos um problema muito delicado. Eu acho que, eu estudo já há alguns anos os impactos sociais da inteligência artificial. Eu estudo também a tecnologia, porque eu acho que é fundamental você entender a lógica e o funcionamento da tecnologia para entender os seus impactos. Mas o momento é muito delicado. Eu acho que foram 3 perguntas sobre a questão da desigualdade social. As tecnologias de inteligência artificial, a transformação digital, que envolve várias tecnologias, não é só a inteligência artificial, ela está aumentando a desigualdade. Hoje, com a Covid-19, o que ficou mais visível foi o tamanho da desigualdade no Brasil, no mundo. Então, tem 3 níveis de desigualdade. Tem a desigualdade entre países. Então, os Estados Unidos e a China, por exemplo, estão se descolando dos outros países em termos de avanço tecnológico e do ponto de vista científico e do ponto de vista de aplicação das novas tecnologias. Nós temos uma desigualdade entre empresas, as empresas que estão liderando ou que estão fazendo o processo de transformação digital, elas estão ganhando mercado, estão se tornando mais competitivas, e então, com isso, você cria uma desigualdade entre empresas e estamos criando uma desigualdade entre pessoas. Né? Então, como eu falei anteriormente, se nós já temos um problema de educação, bastante, né? Um problema sério na educação, e aí eu falo da educação básica, da educação universitária, educação superior básica, educação como todo, o sistema educacional brasileiro, com essas transformações que estão acontecendo no mercado de trabalho, aumenta a desigualdade, porque nós estamos tendo... Então, pegar as funções simples, né? Elas estão sendo automatizadas. Então, as poucas vagas que sobram, elas têm muita oferta de mão de obra. Então, o que acontece? Você tem uma redução salarial. Né? Então, por exemplo, nós temos nos Estados Unidos hoje, a função que mais cresce é cuidador de idoso. Né? E, ao mesmo tempo, a curva salarial dessa função está diminuindo, porque à medida que as funções básicas não precisam de grande qualificação, são automatizadas, sobra mão de obra e que procura essas funções com menos qualificação que estão ainda sendo ofertadas, que ainda não são automatizadas, ou talvez nunca sejam automatizadas. Né? Então, tende a diminuir o salário. E, por outro lado, exatamente pelo que eu também falei antes, que é a qualificação para as novas funções, os salários das pessoas qualificadas estão em curva crescente. Né? Então, tem vários estudos e várias estatísticas mostrando o aumento dessa desigualdade. E então nós temos um paradoxo. Nunca a humanidade esteve numa situação tão favorável. Nunca nós temos um número muito grande, em torno de 50% da população mundial hoje caracterizado como classe média. Nós temos um número muito menor de pessoas que passando fome, temos um número menor de pessoas subnutridas, mas, por outro lado, então, no conjunto, né? Mas, por outro lado, nós temos um aumento da desigualdade. Né?
E isso é um elemento que a Covid só deu uma transparência enorme. Então, eu acho que a gente tem situações muito específicas do momento atual, que é anterior à Covid, que a Covid apenas radicalizou o processo que já estava em curso. Então, a desigualdade a aceleração, a desigualdade são dois elementos muito fortes presentes hoje no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Professora Dora, muito obrigada. Eu passo a palavra, então, ao professor Luciano para a resposta das perguntas. Em seguida, vocês terão cerca de 2 minutos cada um para as considerações finais. Está bem assim? Professor Luciano, por favor. Tudo bem. Obrigado. Eu concordo plenamente com Dora. O Yuval Harari, ele fala que existem 3 grandes ameaças hoje em dia no mundo. São as armas nucleares, a outra são as mudanças climáticas e a outra são as tecnologias envolvendo IA. O problema de ser boa e ruim, de fato, você tem um pão pode ser bom ou ruim, um carro pode ser bom ou ruim, mas a escalabilidade muda todo o processo de análise. Quando você escala IA, você tem aí talvez uma bomba relógio. A gente viu nessas últimas eleições o quanto essa questão de fake news influenciou as eleições. Fake news não é nada de novo. A gente não está, eu acho que a gente está num período de transição. Muitos dos problemas que existiram no passado, existem hoje e continuam existindo, só que em escala global, escalável pela tecnologia. E aí você tem, por exemplo, alguns pontos importantes sobre essa questão da desigualdade. Alguns empregos no passado desapareceram. Dora falou muito bem sobre os artesãos, que foram... e hoje a gente tem, por exemplo, os assistentes judiciários, que muito provavelmente vão desaparecer no futuro próximo, porque hoje os robôs já fazem análise dos processos e já fazem. Empregos vão e vêm, mas, de fato, essa escalabilidade da IA, ela mostra algumas desigualdades. Só para você ter uma ideia, durante a Covid, os bilionários do mundo todo lucraram 1,3 trilhões de dólares. Isso é mais do que PIBs de vários países do mundo. Em compensação, a classe média e a classe pobre perderam bastante dinheiro e entraram em problemas econômicos. Então, de fato, o que a gente viu na Covid durante a pandemia, e a gente ainda continua vendo, porque a gente continua vivendo, essa desigualdade. Quanto à questão do mercado empresa, acho que alguém perguntou sobre impactos de IA perante a sociedade, mas também perguntou sobre a questão do mercado empresa. Eu acho que a gente está também num momento bastante delicado, porque a gente vence essa questão da desigualdade com a educação, né, e formação. E, de fato, a formação de um profissional de IA, ele não pode passar só por questões técnicas. Ele precisa passar por questões políticas, ele precisa passar por questões filosóficas, ele precisa passar por questões jurídicas e por questões econômicas. Assim, a gente não consegue simplesmente pensar que um sujeito que está desenvolvendo um método de IA lá, ele vai ter todas essas percepções se ele não tiver uma formação adequada. E não digo só na universidade, eu digo no ensino básico, né, que a gente não está privilegiando já há algum tempo aqui no Brasil. Então, de fato, eu acho que essa questão do mercado empresa, desigualdade social, impactos da IA, ela é um assunto bastante complexo. A gente não vai conseguir falar sobre todos os pontos, tocar em todos os pontos, mas basicamente eu acho que envolve formação, envolve cooperação internacional. Acho que se a gente não tiver cooperação internacional, como a Dora falou, a China e os Estados Unidos estão se distanciando em termos tecnológicos, pelo menos visivelmente. Né? A gente não sabe se existem os países, acho que a Rússia também está nessa jogada, porque, por exemplo, foi uma das primeiras a noticiar que tem a primeira universidade sem professores, né? A primeira universidade que ensina puramente por IA,
e depois a China se colocou. Essas questões são bem complexas de poder, quem noticia primeiro, quem noticia segundo, mas, de fato, se não houver uma questão humanística e centrada no ser humano assim, com o objetivo de conscientizar quem está se formando, de fato, a gente vai ter vários problemas no mundo, e a cooperação internacional vai tentar, talvez, diminuir isso, porque vai fazer com que as pessoas cresçam um pouco mais juntos, né? Assim, eu não confio, e eu acho que vai ser difícil alguém confiar em alguém que detém todo o poder e que detém também a questão da IA. É isso. Obrigada, professor Luciano. E eu, de logo, passo a palavra à professora Dora para as considerações finais. Por favor. Olha, eu não sei exatamente qual é, aliás, não sei exatamente, não sei quem é o perfil de quem está nos assistindo, né? Eu vi que tem cerca de 100 pessoas nos assistindo, não sei se é o pessoal da universidade, qual é o perfil. Eu acho que, assim, considerações finais, talvez uma recomendação, eu acho que cada um, nós estamos num momento delicado, não tem nenhum indicador de que nós vamos sair em breve desse momento delicado, muito pelo contrário, né? Nós já estávamos aqui no Brasil, nós já estávamos numa crise política, econômica, ética, moral, e só foi agravado com a Covid-19, e nós estamos acompanhando o que está acontecendo na Europa, está tendo uma segunda leva de contaminação, então nós não sabemos, nós estamos vivendo, não que a gente tenha certeza sobre o futuro, mas nós estamos vivendo um momento de extrema incerteza, né? Uma incerteza além do que, digamos, o normal de qualquer época, né? Então, o que a gente pode fazer, né, do ponto de vista individual? Qual é a vantagem, ou qual é a notícia boa que eu posso dar nesse final? A notícia boa é que, de fato, diferente de outras épocas, positivamente, nós temos muita informação, muito curso, muita live, muita publicação disponível. Algumas, várias de graça, outras a preços competitivos, preços que são relativamente razoáveis. Então, eu acho que tem uma oportunidade das pessoas, de você, pelo menos, eu acho que essa elite, né, as pessoas que têm algum tipo, têm recursos, ficar melhor, né, e procurar. O desafio hoje não é falta de informação e de conhecimento disponível, talvez o contrário, é o excesso. Né? Então, a necessidade de ter uma curadoria. Mas, à medida que você for desenvolvendo o seu conhecimento sobre a temática, você vai naturalmente adquirindo a capacidade de discernir o que é bom, o que não é, o que é bobagem, porque circula muita bobagem na internet, evidente, e o que vale a pena. Um dos parâmetros que você pode utilizar já na partida é a reputação, né? Então, é um curso oferecido, então vai ver quem é que está oferecendo, a reputação da instituição que está oferecendo. Se é alguém que está falando, entra lá no Google, põe o nome da pessoa e vê qual é a reputação, aonde ele pertence. Então, com esses mecanismos que estão disponíveis, você vai você vai crescendo, você vai se capacitando para não ser, para não ficar para trás, para não ser os não empregáveis. Né? Então, como é que você, para quem trabalha, a última coisa, é um exercício muito simples, para quem hoje está nos ouvindo, que está no mercado de trabalho, faz um exercício assim, faz uma lista de todas as tarefas. O que eu faço no meu trabalho? Aí eu faço isso, anota. Aí depois de um tempo que acha que já colocou todas as tarefas que faz, separe dessas tarefas o que você acha que é passível de ser automatizado. Em geral, esse exercício, o que eu tenho reparado, é que sobra em torno de 30%. Então, esses 30% é que você tem que se capacitar, porque os outros 70% não adianta lutar contra. Em algum momento, daqui a 2, 3, 5 anos, seja o tempo que for, vai ser automatizado, inexoravelmente. Mesmo que a gente está atrasado, nós vamos chegar lá. Né? Então, o que se dedica é esses 30%. Transforma esses 30% em 100%. Né? Então, se capacite para ampliar. Por que são esses 30%?
é que a máquina, no médio prazo, ela não vai ser capaz de fazer, porque são funções, são tarefas que demandam o chamado soft skills, né? E são capacidades humanas. E nós estamos muito longe. A inteligência artificial, como é um modelo estatístico de probabilidade, ela está muito longe de ser algo parecido com o ser humano. Então, eu acho que essa é a minha recomendação final. Eu acho que é isso. Eu acho que cada um tem que pegar a sua carreira na mão e se preparar. Se preparar, porque a competição vai aumentar e o ensino formal não está suficientemente estruturado, não está atualizado o suficiente para cumprir esse papel. Então, tem que ser o que cada um vai fazer. Só queria comentar, só para o Luciano, o primeiro centro de pesquisa de inteligência artificial no Brasil é aqui, o que já foi inaugurado dia 1º de agosto, aqui na USP, do qual a PUC faz parte, né? A IBM, a FAPESP, a USP, e tem mais 3, junto com a USP, tem no consórcio de universidade, tem mais 3 universidades, e uma delas é a PUC. Então, nós estamos participando intensamente. O centro de pesquisa tem 5 BitBets, né, 4 de tecnologia e 1 da área de humanas, e que o foco da Big Bet, da área de humanas, dentro desse centro de pesquisa, não por coincidência, é o mercado de trabalho, o impacto da IA no mercado de trabalho. Isso foi selecionado por um processo, várias discussões, e se elegeu como tema para ser tratado no centro de pesquisa FAPESP, IBM e USP, a questão do mercado de trabalho. Né? Então, é só para reforçar que isso, a minha percepção de que isso, de fato, é o maior impacto negativo que nós temos hoje, fora as questões éticas, evidentes, mas, assim, concretamente, que atinge as pessoas e que a gente tem que enfrentar. Ok, professora Dora, e já aproveitando as suas palavras, vou fazer o nosso comercial. Se de fato a notícia boa é uma grande oportunidade, ampliação da oportunidade de conhecimento e qualificação, porque a informação está muito disponível na rede mundial de computadores, já a senhora cita como desafio e necessidade, curadoria e capacidade de separar informação boa. E aí que eu digo, aproveito para fazer o nosso marketing. O nosso próximo encontro aqui, em Diálogos Virtuais, ocorrerá no dia 5/11, e aí já convido aqueles que nos assistem, às 10h30, no mesmo canal do YouTube da CEPT, e o tema será Fake News. Tá? Então, após o comercial do próximo encontro de Diálogos Virtuais, eu passo a palavra ao professor Luciano para as considerações finais. Por favor, professor. Obrigado. Eu acho que Dora falou em 2 questões importantes. Uma na questão do centro, eu acho que a gente também está preocupado, né? O Praia também está preocupado com a questão da formação, né? Eu acho que a formação é uma das questões tão críticas, né? E acho que deixar isso nas mãos de empresas muito grandes, talvez, seja complexo. Eu acho que isso tem que vir para a mão das universidades. Por exemplo, a IBM ela tem uma ferramenta na internet onde ensina crianças a aprendizagem de máquina, né? Você mete caixinhas e você consegue fazer treinamentos simples, né? Sobre isso. A outra questão é a qualidade da informação. A qualidade da informação, apesar da gente ter muitas informações, a gente precisa, de fato, fazer uma curadoria em todas essas informações para que a gente tenha, de fato, E isso só vai ser obtido a partir do pensamento crítico, que muitas vezes é negligenciado nos cursos de exatas. Né? Os cursos de exatas, às vezes, negligenciam pontos importantes na área política, na área filosófica. Acho que filosofia é uma disciplina que precisa estar em todos os cursos, ela permeia todos os cursos. Mas eu queria apontar algumas outras questões aqui, que eu acho que hoje a gente está vivendo uma fase de transição e a gente tem muito dos problemas que são históricos, né, e
que foram simplesmente escaláveis na rede de computadores. Mas hoje ela piora porque ela é escalável em termos de rede, em termos de hardware e em termos de muitos dados. Essa é uma, digamos assim, um conjunto, uma integração de informações que ela pode ser muito elitista, né? Porque por mais que você tenha conhecimento, por mais que você pegue um paper no archive, que é de graça, por mais que você pegue em bases públicas, você vai saber de tudo que está acontecendo, mas você não vai vivenciar. Então, para você vivenciar isso, você precisa de grandes computadores, etc. Eu acho que a questão do viés ainda é muito grande, do viés dos dados. Vai ter sempre viés sempre existe. Né? O viés é um conceito matemático, ele está dentro da própria rede neural, né? É a questão da separabilidade do espaço, mas o que a gente luta e o que tem se construído em cima disso são modelos que possam ser de autoaprendizado. Então, os modelos de autoaprendizado são importantes para que eles lidem com todos esses dados. Em cima dos modelos de autoaprendizado, os modelos semi-supervisionados são aqueles que podem utilizar alguns dados rotulados, mas outros dados, ou milhares desses outros dados não rotulados. Isso vai ajudar bastante. Só para se falar um pouco do viés, eu tive a oportunidade de, durante a pandemia, fazer algumas revisões de artigo que devem ter chegado aí a uma dezena. E todos eles propunham sistemas onde você passava um raio-x de pulmão e aí você diria se aquela pneumonia é uma pneumonia de Covid ou pneumonia de não Covid, né? E aquilo tinha um viés incrível, parecia um modismo. Acho que das ideias todas foram rejeitadas, pelo menos na minha revisão, mas depois lançou-se um artigo, né, aí numa base pública, dizendo o seguinte: e se eu botasse um gato nesse sistema? Esse gato seria como? E aí descobriu que esses sistemas estavam classificando o gato como um pulmão com Covid, né? Então, a gente tem essas questões técnicas, né, mas que são questões... Outra questão que eu acho que é muito importante e que não foi tocado durante a nossa conversa é o conceito de autoridade. Eu acho que o conceito de autoridade, ao longo do tempo, ele vem mudando, né? É um conceito que toca um pouco numa questão polêmica de antropologia. Eu não sou antropólogo, né? Mas gosto muito de ler, gosto muito de conversar com o pessoal. E o conceito de cultura é um conceito polêmico, mas ele remete à questão de se passar conhecimento de uma geração anterior para uma geração seguinte. E hoje o que a gente vê é um conceito inverso, onde a geração de hoje ela consegue lidar com a tecnologia muito mais fortemente, e lidar com a tecnologia faz com que o conceito de autoridade, os pais terem que recorrer aos filhos para aprender tecnologia. Então, isso também vai mudar a cara da sociedade. Eu acho que outra questão, se eu estiver me estendendo, mas eu fiz uma lista aqui, que eu achei que é interessante, se quiser pode cortar a qualquer momento, mas a questão da privacidade versus facilidade de uso. Toda vez que a gente entra no Facebook e a gente quer fazer um testezinho com a nossa imagem, a gente coloca lá dentro uma foto da gente, né? A gente está ajudando aos bancos de dados de treinamento de algoritmos de melhorar, mas a gente também está perdendo nossa privacidade, né? Toda vez que a gente aceita os termos do Google e aceita que a gente vai usar nossa localização para usar o GPS dele, ele está pegando nossos dados e isso é tudo legal, né? Então, quanto mais fácil vai ser nossa vida, menos privada vai ser nossa vida. E isso implica que a gente vai ter que lidar com essa dicotomia, né? Assim, a gente vai ter que lidar com isso. Uma coisa que eu acho interessante, dita por Yuval Harari, é que cada vez que a gente tiver mais facilidade de tecnologia, menos instinto a gente vai usar. Mais a gente está se afastando das questões instintivas, mais racional a gente está sendo, e menos tolerante com o outro a gente está sendo. Essa falta de tolerância com o outro
também a gente consegue enxergar no mundo de hoje, né? As polarizações políticas que são facilitadas pelo uso da tecnologia vai fazer com que a gente tenha que começar a perceber essa questão também, né? Porque não vai ser fácil a gente ter que lidar com isso, né? Eu queria só terminar assim minha fala, só tem 2 pontos aqui, que é o seguinte, muito do que é conhecimento implícito hoje, com a IA, vai virar conhecimento explícito. Eu vou dar um exemplo muito simples que eu achei bastante interessante. É um exemplo de uma pesquisa do Geena Davis Institute, né? Daquela atriz, Geena Davis, né? Eles fizeram um sistema de IA que categorizou, analisou todos os filmes de Hollywood em 2015. E eles descobriram coisas fantásticas. E aí eu acho que cabe bem aqui nos nossos diálogos, porque muito foi dito sobre isso. Primeiro, 28,5% de tela em imagem é de homens. E só 16% são de mulheres. Quando você analisa a fala, isso começa a piorar a situação, porque, aliás, mesmo em filmes onde as mulheres são protagonistas, 24% de tela é de homem e 22,6% de tela é só de mulher. Onde você espera que a mulher seja protagonista, o filme é sobre mulher e mesmo assim a tela de homem. A gente viu que hoje, por exemplo, a entrada estava bem, equilibrada, tinha 4 mulheres e 4 homens. A questão da audição piora, porque em termos de fala, em 2015, as mulheres tinham 15,4% de tela, enquanto os homens tinham 28,4%. Então, assim, a gente sempre soube que as mulheres precisavam assumir ou precisavam lutar para ser o direito de ter uma igualdade em todas as áreas de conhecimento, em todas as profissões. Mas a gente não conseguia mensurar isso. Então, a IA pode ajudar a gente a mensurar isso. E essa mensuração é importante para que a gente comece a conscientizar. Um dos pontos importantes é o seguinte: a psicologia humana, o ser humano, ele aprende por histórias e não por fatos. Mas se a gente consegue contar uma história a partir de fatos, essa história começa a fazer sentido, entendeu? Então, eu acho que no momento que, aliás, no momento que a gente está discutindo IA, ao mesmo momento que algumas pessoas estão discutindo se a Terra é plana. Então, se a Terra é plana, na verdade, o Karnal, ele fala uma coisa interessante. Os terraplanistas são pessoas fofas, bonitinhas. Eles não causam mal a ninguém. Mas eles são símbolos dessa coisa de anti-ciência que a gente vê hoje em dia, né? E que, de fato, é problemática. Então, a última ponto, só para terminar minha fala, desculpe por falar demais, mas é a questão do engajamento versus a manipulação. Até que ponto eu sou engajado politicamente, ou até que ponto os dados que eu forneço para as grandes empresas me colocam dentro da minha cabeça que eu penso daquela forma. Ou seja, começam a manipular o meu conhecimento. Então, nesse sentido, eu sugiro um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Em inglês se chama The Social Dilemma. Isso é extremamente interessante. Tem uma discussão extremamente importante. Pronto, desculpe falar demais, né? Eu preciso falar. Então, porque o Luciano, primeiro, ele ganhou as mulheres todas falando sobre a questão do protagonismo feminino. Mas sobre esse final, eu escrevi uma coluna sobre desse social dilema. Eu tenho muitas ressalvas a esse documentário. Então, eu acho que ele exacerba o protagonismo da tecnologia, acho que ele atribui à tecnologia de inteligência artificial questões que já existiam muito antes, até mesmo da internet. Ele traz só pessoas que têm uma mesma visão,
é um documentário que é um manifesto, né? Ele traz só de uma mesma visão, mas o principal e quando ele faz a simulação, né? A simulação de a ficção, a parte que ele monta uma ficção, eu acho que ali ele deforma como é que a inteligência artificial trabalha, né, funciona, ali, porque a inteligência artificial não é individual, não funciona daquela maneira como ela mostra, é absolutamente ficcional, e além disso eu acho que também expressa um grande quase que um desrespeito em relação às pessoas, uma subestimação em relação às pessoas. As pessoas não são tão idiotas daquele jeito como é retratado no documentário. Porque tem muitas discussões que a gente não tem tempo hoje, mas já que se tocou, eu não consigo não falar, porque a influência... Existem estudos, o Yosha Benkler publicou um livro em 2018, fez uma análise profunda com mais 2 autores sobre o impacto, sobre a eleição de 2016, e o que eles se convencem é exatamente o oposto disso, né? Que teve uma influência quase nenhuma da eleição das tecnologias de persuasão com inteligência artificial. São outras questões políticas. Da mesma forma, o Pablo Hortelano, que é o professor pesquisador da USP, ele fez todo um trabalho de pesquisa empírica, né, em relação à eleição última. E também o impacto foi muito menos, ou quase não teve, porque a campanha, por exemplo, do Bolsonaro foi toda centrada, ou mais principalmente centrada, em WhatsApp, mas não usou nada desses mecanismos novos de persuasão. Então, acho que a gente tem, assim, bem complexo, né? E algumas questões vão sendo repetidas, mas quando a gente vai fazer pesquisa mesmo, empírica, e aprofundar o que aconteceu, a gente vê que não é tanto assim. Nós estamos quase que esquecendo as questões políticas, por exemplo, que interferem nos resultados de eleição, e estamos nos concentrando só no efeito da tecnologia. E a tecnologia não tem, ela está sendo muito importante, mas ela não tem esse protagonismo tão exacerbado quando eu acho que está se formando uma ideia de que ela tem. Então, acho que, assim, Luciano, um dia vamos conversar sobre isso. Vamos. Eu não concordo muito com isso, mas não sei se a gente tem tempo, mas... Eu vi que não concorda. Mas, assim, eu gostaria que quem visse o Dilema das Redes lesse a minha coluna, porque lá eu não tem tempo aqui, mas lá eu pego várias questões sobre... Eu acho que o documentário é muito importante e ele contribui porque ele coloca a discussão. Isso não tem a menor dúvida. E é uma discussão central que tem que ser feita. Mas a forma como ele trata, a forma como ele aborda, ele faz parte de um manifesto, né? De um movimento. Inclusive tem um site... Um manifesto de pessoas que vieram, né? Que vieram de lá, né? São pessoas que vieram dessas próprias empresas. Tem um site com o mesmo nome do documentário, são posições, né? Mas eu acho isso, acho que tem muitas discussões e tem todas as transformações importantes, elas são várias variáveis, né? Eu acho que a gente erra quando a gente atribui uma transformação importante, um impacto relevante, por uma variável só, seja ela tecnológica ou não. É sempre um conjunto. A sociedade é muito mais complexa no ponto de vista da transformação. Então, todas as eleições, as últimas, elas fazem parte de uma mudança da política que está acontecendo no mundo inteiro. Questões sociais, políticas. Não dá para atribuir para um fator, muito menos a tecnologia. Mas é isso, sem desculpa. É impossível, eu, estudiosa desse assunto, foi uma provocação. Não, é só uma palavrinha, só em tréplica. É a questão de fato, você não pode pensar na tecnologia como si só. Né? Existem questões políticas, mas você pode pegar, por exemplo, o Brexit, você pode pegar as eleições americanas e você pode pegar as eleições brasileiras. Algum impacto em tecnologia junto com o contexto, junto com uma manipulação, tem. Eu digo porque tem pelo seguinte, eu sei como as coisas funcionam internamente.
Então, a gente pode dizer, por exemplo, que se você ativa seu reconhecimento de voz no Google ou no iOS, ele vai estar coletando. Eu já peguei nas minhas atividades do Google conversas que eu tive com o zelador do prédio, e eu não estava nem com ele ativado na hora, meu celular estava no bolso e ele estava coletando. Então, essa análise de voz, aí você fala assim, mas é muito simples a análise de voz. Não é. Hoje a gente já tem sistemas como, por exemplo, o GPT, que ele faz uma análise fenomenal de dados, sinais de voz e sinais de texto. Secretária, então, assim, a gente está evoluindo para isso. O som dele, senão eu vou querer falar de novo. Eu já vou marcar para vocês, se importarem, a gente vai ficar aqui na antessala conversando, mas, de fato, precisamos encerrar para cumprir os nossos compromissos com todos, a divulgação, enfim. Eu preciso registrar que esse momento, essas discussões não esgotam o assunto inteligência artificial, mas desperta, esclarece e apimenta a curiosidade de todos nós que somos usuários ou usuários declarados e concordantes, ou, em alguns momentos, usuários consumidores displicentes a respeito do impacto disso sobre a nossa vida. Necessário, então, reconhecer que apimentar a curiosidade, trazer a nossa plateia, as pessoas que estão aqui nos escutando, nos assistindo, para refletir sobre e buscar no seu cotidiano, nas suas inserções, nas suas atuações como sujeitos políticos, né, atuar e interferir nesse processo. De fato, como já dito, temos mudanças inexoráveis, elas sobrevirão e é importante que estejamos atentos a elas. E no controle, em tese, no controle, protagonismo da própria vida. Eu agradeço muito a participação, professora Dora, professor Luciano, espero sim que, se não tiveram a oportunidade de dialogar, de desenvolver reflexões e trabalhos conjuntos, está dado, o momento é um dos objetivos dos nossos diálogos virtuais, proporcionar aproximações, conhecimentos e diálogos entre pesquisadores, sociedade civil, participantes das empresas, e dessa forma acredito que cumprimos os nossos objetivos. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês e essas um pouco mais de 2 horas, ou quase 2 horas que passamos juntos, agradecer a nossa plateia e aproveitar esse momento para agradecer o trabalho da equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia. Trabalho árduo que nos leva a inaugurar a nossa série de diálogos virtuais e inaugurar de forma tão brilhante com a presença de vocês. Muito obrigada, um forte abraço para vocês, para a equipe, para os nossos assistentes. Luciano, vamos continuar conversando algum dia. Tá bom. Gostei muito, Dora, muito obrigado. Adorei te conhecer. Obrigada pelo convite. Secretária, muito obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns, Adélia, pelo evento. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês.